Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é 7 de setembro de 2020 e está um sol lindo, um sol muito bonito, e nós vamos iniciando o nosso café. Nosso convidado já está aqui conosco e isso é muito bom para iniciarmos a nossa semana com alguém tão importante para que a gente possa conhecer um pouco mais da vida dessa personalidade que contribuiu muito com o desenvolvimento, com as pesquisas, com o lado científico do Espiritismo. Aproveitando, dando um bom dia para o Arnaldo, para a Eudócia, para toda a família. Obrigada, Arnaldo. Para todos nós, muita saúde, muita paz. Um início de semana bem abençoado para todos nós. Mas, Roberto, afinal, quem é o nosso convidado da manhã de hoje? Bom, como de praxe, não é que eu seja o charada, né? O arqui-inimigo lá do Batman. Mas eu gosto de dar algumas pistas para que vocês também já entrem no clima. É chamado de um gigante da literatura espírita e nasceu em Repiovka, na Rússia, no dia 27 de maio de 1832, portanto 28 anos depois de Kardec, e desencarnou em 4 de janeiro de 1903, século passado, depois, portanto, de 71 anos de preciosa contribuição para a literatura científica espírita. Seu nome é? Alexandre Aksakov. Não sei se todos já ouviram falar. É o F em russo, é V. Então, Alexander, né, seria Alexander Aksakov. Mas o Alexander, nós até citamos ele aqui quando nós estávamos falando sobre a Elizabeth Desperance, salvo engano. Nós citamos ele. E ele foi, como nós dissemos, um grande pesquisador e que contribuiu muito para a parte científica, para a parte das confirmações dos fenômenos mediúnicos, fenômenos de materialização, fenômenos que aconteciam naquelas reuniões. Naquela época, a gente sempre gosta de lembrar que ainda não se falava que era uma reunião mediúnica. Era uma reunião experimental, era uma reunião de pesquisa, de estudos. E o Alexander, ele contribuiu muito com essa parte. Como o Roberto disse, ele nasceu em 27 de maio de 1832 na Rússia, então ele era um russo, não nasceu na França, mas ele começou a estudar os fenômenos espíritas em 1855, jovem ainda, ele tinha o quê? 23 anos. 23 anos, ele começa a estudar os fenômenos espíritas que antes mesmo do surgimento do espiritismo, porque a primeira obra espírita surge em 1857, 18 de abril de 1857. Então, o Alexandre Aksakov, ele começa, como muitos outros, quando há aquele boom, aquele fenômeno daquelas manifestações das mesas girantes, ele já começa, ele nunca tinha, nem Kardec também, ainda era Allan Kardec, né? Era ainda também o professor em política, que também estava iniciando as suas pesquisas, e ele já começa a estudar esses fenômenos. E ele se encontrava nessa época, com 23 anos, na Alemanha, em uma missão diplomática. Vê que ele já era um jovem, assim, bem intelectualizado. Ele foi diplomata, ele foi conselheiro privado, conselheiro privado do imperador Alexandre III, que era o czar da Rússia. Ele era uma pessoa
socialmente de prestígio na área da política. Ele era um homem muito culto, era um diplomata, mas vê que ele era uma pessoa assim, bem situada, como se diz na vida, e ele se interessa por esses fenômenos, ainda jovem, na Alemanha, nessa missão diplomática. A Alemanha também trouxe a contribuição de muitos pesquisadores alemães, também tivemos, mas ele, nessas pesquisas, ele conta também com a colaboração de um outro, que provavelmente nós vamos depois também trazer para comentar um pouco sobre ele. Nós, retomando o fio da narrativa que a Leila está dando, começou, nós diremos que preciosas colaborações vieram do mais alto, porém não plantadas no local só, porque morões juntos não fazem cerca, como ensinava Emmanuel sabiamente ao Chico Xavier. E tem que ser pessoas de diferentes posições sociais. E o Aksakov, ele foi um destes, bem posicionado junto ao imperador, e sendo, portanto, privando, né, daquela intimidade lá dos poderes, e além do mais, ele nasceu de família, pode-se dizer, nobre, no sentido de que tinha títulos e, além do mais, tinha muitas posses. Mas ele estando, então, em missão diplomática na Alemanha, quando ele começa a ter contato com os fenômenos mediúnicos de diversas naturezas. E também ele foi colaborador de William Crookes, experiências, né, Leila, famosas, né, de materializações, com o espírito Kate King, e fez parte da comissão de Milão para a investigação dos fenômenos produzidos por Eusápia Palladino, que lá foi também muitíssimo pesquisada, que nós vamos citar, assim, en passant, por Cesare Lombroso, por Bosano. Então, ele escreveu o livro Animismo e Espiritismo. Esse livro teria sido consequência de um libelo por um cientista, Dr. Hartmann, contestando os fenômenos, a autenticidade dos fenômenos espíritas, dos fenômenos de materialização e outros tantos. Então, em consequência, para contraditar, seria uma réplica ao Dr. Hartmann, ele era alemão, então ele escreve um livro pequenininho de 800 páginas aproximado, com o nome de Animismo e Espiritismo, publicado em 1890, traduzido para vários idiomas, inclusive o nosso, o português. Ele estava nessa época com 58 anos. Sim, em 1908. Ele começou com 23 essas pesquisas, então ele já tinha mais de 30 anos de estudos, de pesquisas, tinha conteúdo, tinha possibilidade de trazer esse material. Então ele foi um homem de ciência, de uma convicção inabalável, e ele tinha uma qualidade que é importante, porque ele jamais temeu a crítica, porque muitos pesquisadores, muitos cientistas, apesar de constatar os fenômenos espíritas, eles, tanto naquela época como hoje, eles não têm aquela coragem, podemos dizer assim, de se colocar. Na verdade, não são autênticos, né, Leila? A imensa maioria. Porque ele era com medo da crítica, né, de serem... Ele era o retrato da autenticidade. É. Não, pode me criticar, agora vamos entender. Vamos botar um pouco de lucidez também, de inteligência, né? Então, não receando a crítica, por isso ele se colocava numa posição bem aberta. E ele coloca assim de uma forma bem firme. Ele diz: eu não tenho outra coisa a fazer senão afirmar publicamente o que tenho visto, entendido e ouvido. Ora, se eu vejo, se eu ouço, se eu entendo, por que eu vou negar? Não, eu vou afirmar publicamente. Era uma pessoa firme, porque ele tinha uma posição de destaque na sociedade. Ele poderia ficar com receio de ser
mal interpretado, de ser até afastado das suas funções, mas ele tinha muita firmeza no que ele estava fazendo. Ele era um estudioso, um pesquisador, e ele afirmava com convicção, afinal de contas foram anos e anos de pesquisas. Mas, como o Roberto disse, o Aksakov, ele nasceu no seio de nobre família. Os membros ocuparam sempre lugar de destaque na literatura e nas ciências. Ele veio assim de uma família de pessoas cultas, de pessoas de um padrão social elevado. Tradicionais, né? Tradicional. Mas sobretudo dedicados às ciências, né? Exatamente. Ele começa os seus estudos no Liceu Imperial. Olha só que lindo, o Liceu Imperial de São Petersburgo, que era uma instituição da antiga nobreza da Rússia. Então ele estava ali no meio mesmo, top de linha da sociedade. E quando ele conclui seus estudos, ele estuda filosofia, ele estuda religião. Quando ele conclui os estudos, ele começa o quê? A se dedicar ao estudo da filosofia e da religião. Ele já havia completado seus estudos acadêmicos e, para isso, o que ele faz? O que ele faz, Roberto, quando ele se interessa em estudar a filosofia e a religião? Apoiando-se nas fontes originais, ele precisaria estudar alguns idiomas. E dentro desse contexto, ele vai em busca do estudo do hebraico e do latim, para que entendesse melhor uma grandiosa obra, que é de um outro. Leila, nós vamos ter que falar sobre muita gente, né? Sueco, né? O sueco. Manuel Swedenborg. Manuel Swedenborg. Eu acho que é assim que se fala, né? Swedenborg. Swedenborg. E após estudar com afinco vários cursos de filosofia, ele escreveu a primeira obra em francês. Ora, ele era um poliglota, lembremos? Ele estava, embora nascido na Rússia, a serviço de Alexandre III, ele vai em missão diplomática à França, então teria que conhecer muito bem o francês. E ele fazia. Então, sobre a obra de Swedenborg, 1852, ele escreve que uma exposição metódica do sentido espiritual do Apocalipse. Lá, então, ele já tinha se descedentado nas fontes originais, né, nos manuscritos de João, o evangelista, né, segundo o Apocalipse revelado. Já em 1854, cai em suas mãos, cai uma forma poética de dizer, né, a obra de Andrew Davis, né, esse era em inglês, que era sobre as revelações da natureza divina. E Aksakov, então, abre aí novos horizontes, suas aspirações e tendências intelectuais. É interessante porque, voltando um pouco, nós falamos que em 1855, o Aksakov, ele toma conhecimento, começa a estudar aqueles fenômenos espíritas. Ele estava em 55, 23 anos, porque ele nasceu em 1832. Mas em 1852, antes ainda dele tomar conhecimento dos fenômenos espíritas, ele estava com 20 anos. E ele, com essa sede de saber, de conhecimento, ele conclui seus estudos, começa a estudar filosofia, começa a estudar religião. Ele começa a escrever, inclusive estudando sobre o Swedenborg. Aí escreve com relação a ele, faz essa exposição metódica em 1852, que ele estava com 20 anos. Com 20 anos ele escreve já sobre o Swedenborg, falando sobre faz essa exposição metódica do sentido espiritual do Apocalipse. Olha que é um tema profundo, porque o Apocalipse é dificílimo da gente conseguir compreender. Ele interessante, tem 20 anos, né? Mas quando nós falamos no Apocalipse, nós pensamos em catástrofes, maremotos, terremotos, vulcanismos, ou seja, a convulsão dos elementos da natureza. Mas ele já tinha um outro olhar sobre o sentido espiritual. O que João, o evangelista, nós então temos que nos preocupar também um pouco com isto, o sentido espiritual do Apocalipse, escrito por João. Mas aí, Leila, ele passa,
existindo a espiritualidade, e ele já tinha essa convicção, a convicção iria apenas sedimentar-se ao longo do tempo, que ele estaria sempre voltado aos estudos, às pesquisas e aos congressos, interagindo com os cientistas da sua época. Então, ele fala, bom, existindo o espírito, que a matéria existe, o corpo. Mas o que é o corpo? Então, o que ele faz? Ele matricula-se em 1855 na Faculdade de Medicina de Moscou. Vai, então, estudar medicina. Voltando só um pouquinho, para que a gente possa ver bem essa linha do tempo, né? Em 52, ele fala sobre o Swedenborg com 20 anos. Em 54, ele com 22 anos, ele, com essa obra do Andrews Davis, que são revelações da natureza divina, ali essa obra, como o Roberto disse, abriu assim um novo horizonte para ele. Aquelas aspirações que ele tinha, suas tendências intelectuais, ali foi assim. Ele reconhece mesmo um mundo espiritual de cuja realidade ele já não tinha mais dúvidas. Aí ele parte para querer aprofundar mais ainda. Com 23 anos, em 1855, ele quer o quê? Completar os estudos, estudando medicina, porque aí ele quer fazer um estudo completo da fisiologia e da parte também psicológica do homem. E ele vai para a Faculdade de Moscou. E ali o que acontece, Roberto, quando ele chega ali nessa Faculdade de Moscou? Então, ali ele ampliaria, além das matérias específicas, como anatomia, fisiologia, sistema nervoso, etc., né? Pertinente ao corpo físico, às patologias e também às profilaxias, ele vai aprofundar os seus conhecimentos em física, química e matemática. Elementos essenciais para quem quiser fazer um mergulho aprofundado nessa realidade, que é o mundo dos espíritos. E ao mesmo tempo em que acompanhava passo a passo o desenvolvimento espírita na Europa e na América, porque na América já vinham ocorrendo fenômenos. Vamos relembrar Hydesville, né? Exatamente. E também no Brasil, viu, Lília? Já naquela época. Começa, né, em 1848, na Europa, com as irmãs Fox, né? Mas vamos aqui, Roberto, ver quais os nossos convidados que chegaram também para tomar o cafezinho conosco. Ô, Geraldo, bom dia, Geraldo. Olha, Geraldo nos deseja bom dia, Deus nos ilumine e que possamos sempre fazer a vontade dele antes da nossa. É verdade, Geraldo. Bacana, Geraldo. É isso mesmo. Muito bom. Um bom dia também para a Niva, para a Fátima. Ô, Fátima, são seus olhos amorosos, diz assim, bom dia ao lindo casal. Bom, diz que a beleza é interior, então eu vou aceitar os elogios. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu sei que a Fátima é dotada de percepções extrasensoriais maravilhosas, né? Então, muito obrigado aí pelo carinho. Agora, voltando ao nosso estudo, eu espero que não esteja sendo muito fastidioso para vocês, porque para mim me empolga muito. A gente está falando do nosso convidado muito especial, que é o Alexandre, o Alexandre Aksakov, né? Isso. E ele, como o Roberto estava dizendo, estudando medicina com 23 anos, querendo aprofundar, querendo entender a parte da fisiologia, mas também da psicologia, e ao mesmo tempo ele querendo compreender esse novo fenômeno que estava surgindo, que eram essas manifestações através dessas mesas girantes. E aí, para isso, ele buscava, vasculhava as livrarias, pedia livros, as obras de outros lugares, quando não encontrava naquelas livrarias que ele estava habituado a ir. Hoje em dia nós temos a facilidade da internet, a gente pode escolher as obras e elas chegam na nossa casa, mesmo que pague caro, mas vai chegar. Mas naquela época tinha que vasculhar. E a partir de 1855, ele inicia a tradução para o russo. Olha só que coisa linda!
ele inicia a tradução para o russo de todas as obras que foram surgindo, as obras espíritas, traduzindo as obras de Allan Kardec, de Dale Owen, de William Crookes. E William Crookes também foi um grande pesquisador. Do William Crookes, ele traduz a obra que se chama Relatório da Sociedade Dialética de Londres. Ele traduz a fundação de periódicos, como os estudos psicológicos, e ali ele vai traduzindo as melhores revistas sobre o espiritismo. Mas a obra de Aksakov, ela não se restringiu somente à escrita, não é verdade, Roberto? Absolutamente. Ele era um homem, digamos, cientista de campo, né? Aquele que não se limita somente às bibliotecas, às livrarias, embora suas finalidades muito nobres, mas ele vai muito adiante. Então, ele criou adeptos entre pessoas de talento e reconhecido, porque, lógico, ele era um líder, então imagina, um poliglota, bem colocado na sociedade, vem de uma família tradicional, dedicadíssimo aos estudos e às rememorações, aí já da minha parte, né, as rememorações dos conhecimentos dele, porque absorveu os conhecimentos física, química, matemática, a tabela periódica, a estequiometria, isso, num espaço tão curto, ainda jovem, só podia estar rememorando. Então ele cria adeptos entre pessoas de talento reconhecido, porque os sábios são reconhecidos por aqueles que têm também o talento. Aos olhos do vulgo, um sábio e uma maçã são a semelhança, ou seja, não são muita coisa. Então, muitos entre esses adeptos eram cientistas, ou seja, pessoas realmente talentosas, e que através de experiências feitas, portanto, aí tem a realização do trabalho de campo, né, com médiuns famosos. Aí nós vamos incluir o Douglas Home, Daniel Douglas Home, e ele levou a Rússia a formar a primeira comissão de caráter puramente científico. A importância, então, desse olhar diferenciado sobre os estudos dos fenômenos espíritas. Então, agora o nosso tempinho já acabou, mas nós trouxemos o Alexander Aksakov, porque é importante a gente conhecer esses grandes vultos que precederam ou que foram passo a passo, para e passo ali com o surgimento do Espiritismo. E ele, porque a gente sabe, né, que o Espiritismo surgiu na França, mas teve grandes pesquisadores da Europa, de outros países, como o Aksakov, que tão jovem e, logicamente, que ele tinha uma missão, ele começa a se interessar por esses fenômenos, começa a pesquisar com muita profundidade, com muita seriedade, e isso contribuiu muito para o fortalecimento daquela doutrina que estava surgindo, porque o lado científico ele ia sendo assim formado, firmado através daqueles pesquisadores, quando eles traziam a contribuição dizendo: isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. E isso dava um caráter de seriedade, de convicção para as pessoas que ali chegavam. A presença do Aksakov foi muito importante para o desenvolvimento, a continuidade, o fortalecimento do Espiritismo. Por isso trouxemos ele hoje, porque muitos talvez nunca tenham ouvido falar, mas é muito importante a gente reverenciar de uma forma com gratidão nos nossos corações personalidades que vêm para fazer a diferença no nosso planeta. Que possamos nós também deixarmos a nossa sementinha fazendo a diferença. Não é verdade, Roberto? Até porque nós estamos dando ênfase a isto. É como o Gabriel Delano disse: ou o Espiritismo será científico ou ele não subsistirá. Então daí essas fontes científicas são preciosíssimas, porque são homens que eles
e ombreara com seus pares e que eram antagonistas, porque não há consenso entre os cientistas, mas ele abraçou a tarefa de defender a linha científica do Espiritismo e fez, vocês vão de concordar comigo mais adiante, com muita competência. É verdade. Hoje é segunda-feira, feriado, 8 horas da noite às 20 horas, teremos a nossa palestra. O tema será A Minha Parte. Amanhã vamos continuar com esse convidado muito especial. Desejamos a todos um dia abençoado, um dia de muita paz, de muita harmonia. Aproveitamos para convidar a todos que ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários. Vamos divulgar essa luz, essa sementinha em outros corações, mostrando com exemplos de coragem, de determinação, sem medo de críticas, sem medo de receios. Isso tudo são exemplos que servem também para as nossas vidas. Paz a todos, aguardamos vocês hoje às 20 horas. Ao final teremos o passe, a distância, a magnetização das águas, das medicações. Contamos com todos vocês, um beijo grande. E hoje a nossa querida Sueli é que não está aqui conosco. Não vi a Sueli, mas desejo a ela um dia, a ela, a família, um dia de muitas bênçãos, de muita paz, muita harmonia. Até mais. Então, para todos vocês, um excelente Dia da Pátria. Vamos rememorar. Não foi Dom Pedro II, não. Pedro I, não. Vamos revisitar a história, vocês vão concluir que foi uma mulher. Mas aí é assunto para outro momento. Então, muita paz para todos vocês, todos nós, e que o Mestre Jesus seja o nosso guia, nosso farol permanente. E até amanhã, se Deus assim o permitir.